Olá, meus irmãos, estou aqui mais uma vez com você no programa X da Questão, nesse trabalho de orientação e informação, e hoje aqui recebendo a visita da nossa irmã ubandista, mãe Vilma, e recebendo a visita também do pai Carlão, que é o esposo dela. Eles têm um terreiro que eles vão começar a contar agora a história deles, para que vocês conheçam um pouquinho mais de uma liderança, de um casal que são lideranças religiosas umbandistas aqui na zona sul de São Paulo, na nossa capital. Tudo bem, mãe Vilma? Como vai, pai Guimarães? Muito bom. Se apresente para os nossos irmãos de fé que nos acompanham aí nas nossas redes sociais. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Vilma, meu nome espiritual Mãe de Ananavã. Eu estou há 12 anos à frente da direção do Teucpa, que é um templo que tem já quase 40 anos de existência. Ele foi fundado pelo mestre Cátiba, na região ali do Parque Figueira Grande. Hoje funcionando na Rua Cassiano dos Santos 255. Nós temos na nossa casa 35 filhos de fé, entre eles 12 babalaôs e alorixás, que são consagrados e em breve terão seus centros abertos. E a nossa história começa em 1997, quando o mestre Cátiba nos casou, e depois em 2003 nós passamos a dirigir o templo em virtude do seu desencarne. Eu nós estávamos aqui batendo um papo na preparação, e o pai Carlão, ele estava dizendo assim que ele não é um bandista, ele está na Umbanda para acompanhar a mulher dele. Na hora eu pensei assim, sabe? É homem ciumento então, né? Então é o guardião da mãe Vilma. Seria mais ou menos isso, pai Carlão? Não, na verdade é assim, eu quando me propus a viver com a mãe Vilma, né? Eu me propus a estar ajudando ela nos seus ideais. Eu acabei me apaixonando pela Umbanda, conhecendo a Umbanda através do amor que eu adquiri pela mãe Vilma, né? Então, a princípio eu sempre fui o guardião da mãe Vilma, aquilo que ela queria a gente estava ali junto para fazer, mas infelizmente por conta de uma situação, eu tive que falhar com a mãe Vilma numa situação que nós tivemos que fechar o terreiro do Grã-Mestre. Tivemos que abrir em outro local por conta de intolerância, por conta dessa discriminação que a gente sofre pela sociedade. E foi aí que nós conhecemos o pai Guimarães, que nós viemos de ajuda para ele, viemos buscar recurso e foi quem nos amparou, foi quem nos ajudou a estar reconstruindo essa vida que a gente vem tocando junto aí há quase 20 anos. 20 anos de religião ou 20 anos casados? 20 anos casado de religião. Quantos filhos? 7. 7 filhos? Dois meus, 2 dela e 3 nossos. 7, 2 e 3 novos. Tá muito bom, não tá? Tá vendo? São as histórias que a gente vem trazer para você da construção das nossas famílias, né? O Carlão é feirante, trabalha na feira, ele tem as barracas de feira, tudo na Zona Sul, 40 anos. Há 40 anos na feira. 40 anos. A mãe Vilma, ela é profissional de área da educação, educadora. Eu sou coordenadora pedagógica no SEI da Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso que é bacana, sabe, meu irmão? A gente vem trazer para você essa informação e apresentar as nossas lideranças. É um projeto pessoal meu, o X da Questão, para a gente debater, trazer história, ainda que não seja assim numa estrutura profissional, a gente está fazendo de uma forma amadora, né? De uma forma voluntariosa, nosso programinha, editando aqui com nossos voluntários que também nos ajudam, para colocar na rede social, para que a nossa comunidade conheça de fato as pessoas que carregam, que sustentam, que dão vida à nossa comunidade, né? Porque a nossa comunidade é muito mais do que muitas vezes você que está na rede social imagina, né? Porque você às vezes está lá ilhado no seu terreiro, ou você é frequentador num outro terreiro,
E a visão que muitas vezes o próprio umbandista tem, mãe Vilma, é que a Umbanda e o Candomblé, né, falando aqui das religiões de matriz africana, afro-brasileira, Jurema, que é a pagelância, e que acabam se misturando sofrendo a perseguição de uma forma geral, entendeu? É que talvez a religião seja só aquilo, né? É aquela coisa pequena. Eu tenho uma visão da grandeza e ela é muito maior do que a gente imagina, mas ela é grande também em pessoas que têm formação, em pessoas que são inteligentes, são profissionais, são pessoas trabalhadoras. E o gostoso de saber, meu irmão, é que esse vídeo ele está na rede social, então ele é visto também por outras pessoas, é visto por outros de outras religiões, e eles estão assistindo que na nossa comunidade não tem bandido, não tem sem vergonha, tem pai de família, que nem o Carlão, tem mãe de família, tem educadora, tem pessoas sérias e que não podem ser confundidas com aqueles que são bandidos. E bandido tem jornalista, bandido tem advogado, bandido tem pastor, bandido tem padre, que está aí pelo mundo inteiro com processo de pedofilia, com processo de estelionatário, de roubo, de enganação do povo, tem em todos os lugares. Agora, o que a gente vê é difícil, né, mãe Vilma? Eu tenho uma frase que eu uso assim: quando um homem se perde, ele sendo evangélico, dessas religiões eletrônicas, foi o homem que se perdeu. Quando um acontecimento aí de um homem que se apresenta como religioso da Umbanda ou do Candomblé, quando ele se perde, comete um desses crimes, pedofilia, assédio, roubo, aí a sociedade fala porque ele estava na religião, foi a religião que tentou ele. Né? É culpa do... Né? Então são pesos e medidas diferentes. Então aí que a gente vai caminhando a intolerância. Mas vamos lá. O Pai Carlão já entrou um pouco no assunto que a gente ia deixar um pouco lá para frente, que é a perda da história, da continuidade da história, da vida religiosa, da onde ela começou. Né? Houve o fundador da casa, o grã-mestre deles, fundou o terreiro, construiu a casa, estabeleceu o patrimônio físico, fez aquilo que a gente quer, espera que todo mundo faça, né? E aí, em determinado momento, como todo mundo vem cumprir o seu momento, ele cumpriu o momento dele, desencarnou e deixou para a família espiritual dele a herança. E aí o que aconteceu? Na verdade, o grã-mestre Katiban, ele era um espírito visionário. E ele tratou na época de fazer a doação do terreno, né, e fazer a doação do templo para a causa umbandista. Então nós estamos hoje, junto com a Abratu, movendo aí os processos legais para que haja reintegração de posse e para que o nome do Teukpa passe pelo tempo e se estabeleça porque como uma sua descendência. Apesar de toda a preocupação que o mestre teve de deixar documentado, registrado, a família não está respeitando a vontade e não está respeitando aquilo que juridicamente está estabelecido. Exatamente. E aí fizeram toda uma situação... O processo foi violento, né? É uma situação constrangedora. Na verdade, a intolerância, nós conseguimos construir ali na região um espaço de cultura, um espaço de amparo, não só espiritual, mas material também, né? Porque a gente sempre forneceu cesta básica, sempre acolheu as pessoas que precisavam de roupa, e encaminhar para as políticas públicas de emprego, porém a violência foi maior, né? E até para preservar as pessoas que frequentavam o Teukpa, nós tivemos que momentaneamente nos afastar, né, do espaço, mas não paramos com a espiritualidade. Então nós nos estabelecemos hoje na nossa casa, fizemos uma reforma necessária e estamos tocando os trabalhos. Só que hoje a causa social, ela se apresentou para nós como uma necessidade urgente, não só do Teukpa, né? Porque hoje os meus filhos, que são babalaôs e alorixás,
eu vou dizer assim, eles precisam do meu exemplo para também continuar. O exemplo espiritual eles têm, eles precisam também estar aderindo à causa política. E esse é o movimento que nós estamos desenvolvendo hoje na nossa casa. Maravilha. Nós vamos aí para um intervalozinho de 30 segundos para você ter um informe institucional e para que você tome uma aguinha e volta que nós vamos continuar com a história aqui da mãe Vilma, com a história do pai Carlão, parceiros nossos na luta contra a intolerância. Voltamos já. Olá meus irmãos, estamos de volta aqui com você, viu que foi rapidinho, 30 segundos, né? Espero que você preste atenção nas informações que a gente dá no nosso intervalo, porque também são importantes, viu? Não desliga não, não dá um play para frente não, viu? Tá bom? Nós vamos voltar aqui com a história do pai Carlão e da mãe Vilma, só dando uma introdução e até deixando registrada, porque eu acho que é bacana isso, a gente deixar registrado os compromissos, né? Eu gosto de falar muito que o tempo é senhor da verdade, e nada melhor do que você registrar no tempo os compromissos. E eu tenho um compromisso com a nossa comunidade, um compromisso de apoiar, de dar orientação, de compartilhar o conhecimento que tem, né? Então, um compromisso que eu assumi com a mãe Vilma não foi de resolver o problema dela, mas de ser solidário, de estar junto com ela, e aonde ela sorrir lá na frente, eu quero estar sorrindo junto. E aonde ela for, tiver a tristeza, foi bem um termo que eu usei com ela mesmo. Eu acredito que diante dos fatos, diante das injustiças, nós vamos ter uma comemoração muito bonita lá na frente. E eu não posso falar que eu não estou interessado. Eu estou interessado no patrimônio Umbanda. E eu estou preocupado com o patrimônio Umbanda, sabe, mãe Vilma? Porque as nossas casas não estão envelhecendo. E aí você tem uma casa que o pai, ele teve a preocupação de fazer aquilo que nós queremos que os pais façam, que não fiquem limitados na sua residência. O começo é na residência. Todo mundo, eu comecei na residência, eu estou na residência e eu quero ir para um prédio, eu quero ir para uma instituição que seja estabelecida, que esteja ali prestando serviço para a sociedade, porque nós temos que largar de espiritar. Só espírito não. Uma frase que eu gosto de falar e tenho usado muito, eu digo assim: não conheço e duvido que exista uma reza que tire o constrangimento de um pai de família de ele não ter uma comida em casa. É verdade. O constrangimento de uma mãe de não ter um leite para dar para o filho, o remédio para dar para o idoso. E é esse tipo de trabalho que o Guerreiros do Axé e as pessoas que nós estamos querendo agregar. Não queremos agregar pessoas que querem fazer nome, que querem ser estrelas, que querem dar carteirada, que querem só diploma, que querem só papel. A nossa proposta agora é diferente. E eu não preciso falar da proposta. A proposta é o sonho da mãe Vilma, e talvez seja seu sonho. Então qual é o sonho religioso da mãe Vilma para a sua casa? Então veja bem, uma das nossas exigências e cobranças em relação a todo médium que entra para o desenvolvimento é que ele estude. Porque estudar hoje é uma necessidade. Nós sabemos que as informações elas se multiplicam e se modificam com muita velocidade. Então os médiums hoje no meu templo, que é nosso templo, eles têm essa consciência de estudar e de no futuro prestar um serviço à comunidade no entorno.
Então nós temos lá formados hoje professores, psicólogos, enfermeiras, engenheiros, né? As crianças, elas vão vindo. Então, um sonho que é um sonho antigo, talvez nem seja meu, mas eu endosso como meu, é constituir uma escola, né, que faça parte, que o templo possa gerir e que essas pessoas que estão se esforçando para serem formados possam ser os professores do futuro, né, para crianças pequenas, para crianças maiores, no reforço escolar, que possam ter um atendimento psicológico e não só espiritual, porque tudo isso é importante. Eu acho que agrega e congrega, né? Porque nós não podemos imaginar que a parte espiritual, e é uma cultura que está errada, e faz com que as pessoas acreditem que pagando tem a solução, que comprando tem a solução, e na verdade a espiritualidade, os nossos mentores espirituais, eles são orientadores, né? Eles são orientadores. Eles têm o poder de fazer aquele trabalho espiritual, da magia, da quebra da demanda, do olho gordo, da inveja, da doença espiritual. Não, eles são médicos, eles são doutores do conhecimento da vida e da existência. Mas nós não podemos esquecer que nós temos as nossas obrigações. A obrigação como sacerdote, a obrigação como pai de família, a obrigação como cidadão, né? E essa é a mentalidade do grupo Guerreiros do Axé, do pessoal que está na Abratu, de criar uma consciência política participativa que leve para você, irmão de fé. Não é só o dirigente não, é que leve para você, simpatizante, frequentador, que amanhã pode ser um médium, pode vir se tornar um dirigente espiritual. E que você tenha uma formação, e que nós possamos preparar esse futuro para você. Para que no futuro não tenha pedra no telhado, não tenha polícia na porta, não tenha o constrangimento de você se declarar no hospital como um bandista ou como um candomblecista, e que você possa exercer na sua casa e ter o seu sonho de missão religiosa realizado, né? E o Carlão, a gente sempre a gente bate um papo aqui e a gente procura fazer uma coisa bem descontraída, porque também a gente tem essa missão, porque a gente não tem essa experiência, né, Carlão? A gente não é um artista, não somos celebridade, nós somos guerreiros, né, lutando. A mãe Vilma falou de um sonho dela. O pai Carlão tem algum sonho? Dentro da espiritualidade, o sonho era a gente retomar a casa que a gente teve que se afastar, que a casa fazia parte de um ideal, né, dentro da Umbanda. E a gente está criando aí novas casas junto com os médios, com os babalaús formados na casa, né? Porque assim como a mãe estava falando, todos eles estão estudando para isso. A gente não está lá formando nenhum médium para eles ficarem vinculados a nós, e sim vinculados à religião, né? E, então o sonho é esse, a gente está podendo divulgar o nosso trabalho, mostrar às pessoas que o ser umbandista não é fazer voto de pobreza, o ser umbandista não é ser maloqueiro, o ser umbandista é seguir os preceitos dos nossos ancestrais e respeitar as vontades deles, que é isso que não está acontecendo, né? Porque quando se fecha uma casa, está desrespeitando a vontade do nosso ancestral. Então eu acho que o sonho é esse, né? A gente está podendo mostrar para os nossos filhos que o nosso trabalho não é em vão, né? De dizer, olha, a gente se sacrificou, a gente trabalhou, mas a gente está indo embora, cumpriu nossa missão, mas vocês vão estar aí tranquilo para estar tocando os trabalhos, não precisar passar pelo que a gente passou e pelo que a gente ainda vai passar, embora os nossos ancestrais passaram pior, né? Então, a gente lutar, mas
para ver se consegue uma coisa melhor para os nossos filhos. Muitas vezes eu estou conversando assim, eu fico lembrando de algumas palavras que a própria espiritualidade nos passa, né? Uma vez um mestre falou para mim, um ensinamento que ele me deu, eu consegui muito o ensinamento de colocar em prática na minha fala aquilo que eu vou colhendo, né? E o mestre uma vez disse assim: a pessoa só morre quando ele não deixa pessoas para contar a história dele. Então, que a pessoa ela tem que se preocupar em deixar história, em deixar pessoas que vão contar a sua história. Então, você não morre jamais, porque a pessoa contando a sua história, ela está vibrando a sua energia. E aonde você estiver, no plano astral, no plano espiritual, você vai estar recebendo essa energia positiva do trabalho positivo. Nós vamos aí para mais um intervalozinho e voltamos para o nosso último bloco, porque o nosso programa é rapidinho, é para lá, para cá, porque muitas vezes nossos espectadores estão a caminho de algum lugar ou estão ali roubando um minutinho do trabalho para nos assistir. Voltamos já já. Axé. Olá, meu irmão, estamos aqui de volta, mais uma vez rapidinho, 30 segundos, preste atenção que as informações que a gente passa no nosso intervalo é importante para você saber aonde você buscar uma informação, uma orientação e até quem sabe você vir participar com a gente aqui, ser um dos nossos futuros entrevistados e quem sabe até um futuro parceiro nosso nessa luta pela justiça, igualdade social, para que a gente possa ter força, primeiro para quebrar as barreiras que nos fragilizam aqui dentro. As barreiras que nos mantêm ilhados, divididos, que é a grande doença, né? A doença da fofoca, a doença da intriga. E aí eu não posso deixar de tocar, não no assunto, eu tenho falado, eu gravei um vídeo semana passada, que eu falei assim, olha, eu não tenho na religião inimigo. Posso ter adversários de pensamento, de postura, de comportamento, nós temos que dar exemplo. O exemplo de não falar da vida dos outros e não falar mal de ninguém. Entendeu? Eu não tenho essa pretensão, porque senão a gente vai alimentar o negativo. Eu desejo sorte, de coração, que Ogum, que é meu pai, sabe da minha sinceridade. Eu desejo a todos os grupos que têm os seus trabalhos e que acreditam nos seus trabalhos, eu desejo a eles sortes, porque com certeza a vitória deles será a vitória da nossa religião. E eu luto pela nossa religião, eu vou estar na arquibancada torcendo. O que eu não vou entrar em campo com eles, porque esse jogo eu não jogo. Eu não jogo esse jogo. Eu jogo esse jogo de cá. Eu jogo com o meu time, mas eu quero que aquele time também ganhe, porque faz parte da minha família. Você entendeu? E eu não estou afim. Agora, nós temos que fazer um enfrentamento. O enfrentamento do quê? Da doença. Sabe? E muita pessoa está sendo vítima. A maior vítima da fofoca, da intriga e das falácias que acontecem nos bastidores da nossa religião, não é aquele que é apontado, tipo, não sou eu, não é a mãe Vilma. É você que talvez esteja nos assistindo por curiosidade, porque você está imaginando que a gente vai falar uma besteira, que a gente vai falar mal de alguém, porque as pessoas ficam pregando aí fora que a gente não presta. Não estou preocupado, meu irmão. Não estou preocupado, porque o tempo é o Senhor da verdade. E no tempo certo vocês vão saber. Eu acho que eu posso usar da palavra que no tempo certo a mãe Vilma, né? Porque o que mais ou menos a senhora já falou, mas para nós entrarmos nessa intenção nossa verdadeira, que a gente não tampa só com a peneira, a nossa intenção é levar uma palavra de convencimento para trazer o nosso povo da casa. O que fez a mãe Vilma? Não o problema. O sentimento, o que motivou a mãe Vilma e o pai Carlão a conversarem um com o outro
e falar, olha, vamos lá se juntar à luta do Guerreiros do Axé, vamos se envolver com a política, vamos trabalhar a consciência política participativa. Por quê, mãe? Porque hoje o tempo já é chegado, né? A Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, a Wicca, enfim, todas as religiões que em tese não fazem parte da religião oficial do Brasil, ela é perseguida. E não é a religião em si que é perseguida. Os praticantes das religiões, que não são as religiões oficiais, né, ditas oficiais, são perseguidos. Então eu acho que é uma questão de cidadania, lutar, se posicionar, esclarecer as pessoas a respeito da intolerância, a respeito da discriminação, a respeito do preconceito, né? Me cansa ouvir de pessoas leigas até no assunto, coisas como, por exemplo, na Umbanda e no Candomblé só tem homossexual, né? Eu tenho rebatido isso com muita veemência e até com um pouco de impaciência, né? Dizendo assim que as religiões como o Candomblé e a Umbanda, elas acolhem todas as pessoas, independente das suas diferenças. E escolhas. Entendeu? Porque é uma escolha da pessoa. Deus deu a liberdade de viver como a pessoa quiser. Deus não criou religião. Exatamente. Ele criou o ser humano e deu a liberdade para ele viver. A sua ação e sua ação gera reação e você tem um livre-arbítrio. Agora, como a pessoa vai viver a vida dela, é um direito dela que Deus deu. Agora, você vai julgar a pessoa, então você já está, segundo essas poderosas, você está pecando. Então você está pecando. Porque nós temos que analisar as pessoas por aquilo que elas têm. Energia, vibração, mediunidade, valor humano. Esse tipo de ignorância eu acho que tem que ser combatida. E não é um combate pessoal, tem que ser um combate institucional. E não é um combate com fins destrutivos, né? Nós não visamos assim pessoas, mas ideias, conceitos, né? E formas de enxergar. Então, nós temos sim que contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que são praticantes da Umbanda e do Candomblé. Isso em todos os setores, e a política, né? Porque hoje esse interesse, né, em participar do Guerreiros? Porque eu vejo que o Guerreiros é o caminho político e tem que ser político, né? Para que a gente consiga agregar e fortalecer um grupo, vários grupos, uma comunidade. Então eu tenho assim um olhar de expansão para que a nossa religião ela se fortaleça e não que ela pereça. Para quem não conhece a religião, fica aí um convite, né? Para conhecer, mas conhecer bons templos, que como meu pai espiritual falava, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que são os que se vestem de cordeiro e são lobos devoradores. Mas vamos lá, estamos chegando no final, como eu falei para vocês, é rapidinho, né? E para encerrar, nós vamos pedir aqui para a mãe Vilma fazer a saudação de cumprimento, de encerramento. Faça seu convite para a sua comunidade, para os seus amigos, da forma que a senhora achar melhor. No próximo dia 13, na Câmara Municipal, a partir das 9 horas, nós teremos um evento. Que é reunião de esclarecimento e de adesão, né? Onde a nossa coordenação ela vai estar apresentando de uma forma bem didática as propostas, como ela falou no evento, mas essa atividade nossa ela vai acontecer todo mês. Convidar todos para conhecer aqui os Guerreiros do Axé e quem quiser conhecer também o Teucpa, que é a nossa casa, todos vão ser muito bem recebidos. Você vai poder ver o endereço aí na legenda que a gente vai colocar. Convocar todos para a gente estar aí nessa luta, nessa guerra aí, né, botando a espada, o escudo do nosso pai Ogum na frente, e a gente vai com a sabedoria dos preto velho, com o encanto das moças, né, para que a gente possa estar aí
mostrando para as pessoas o que é a verdadeira Umbanda, né? E quem quiser conhecer o terreiro do Pai Carlão da Mãe Vilma, o endereço vai estar aí. Vai estar na legenda aí, como o Pai Guimarães falou. Todas as quarta-feiras, a partir das 20 horas, a gente está lá atendendo ao público. Encerramos? Encerramos. Encerramos. Eu deixo aqui meu abraço, meu cumprimento, reforço o meu convite. Você que é um dirigente espiritual aqui da capital, se quiser receber uma visita nossa, se você quiser nos visitar, entre em contato, nós estamos aqui diariamente à disposição com a nossa equipe de voluntários, com a nossa equipe de irmãos de fé que estão nos ajudando e através da rede social estamos também nos comunicando, tá bom? Que algum abra nossos caminhos e que você resolva ser um guerreiro do axé também. Um abraço e até o próximo programa. Axé. No público. Encerramos? Encerramos. Encerramos. Eu deixo todo mês. Deixo aqui meu abraço, meu cumprimento, reforço o meu convite. Você que é um dirigente espiritual aqui da capital, se quiser receber uma visita nossa, se você quiser nos visitar, entre em contato, nós estamos aqui diariamente à disposição com a nossa equipe de voluntários, com a nossa equipe de irmãos de fé que estão nos ajudando e através da rede social estamos também nos comunicando, tá bom?